Olá, maravilhosos, tudo bem com vocês? Gente, tô com um blogger, arquiteto, ele tem, assim, um monte de projeto. Lembra alguém, sabe? Alguém? Paulo, prazer e bem-vindo. Prazer, Sabrina. Obrigado por ter me convidado. Tô muito feliz da gente estar aqui hoje batendo esse papo. Sim, eu fico felizaça, porque você é todo influencer também, né? Olha, se a gente não se mostrar, quem vai me enxergar, não é? Da mãozinha, não é? Com certeza. Se eu não me mostrar, quem vai me ver, é isso. Me conta dos seus projetos na internet. Bom, vou contar do atual, o mais novo, tá? Beleza. O mais novo, eu estou gravando a reforma numa casa antiga, que vai ser transformada em um imóvel de aluguel para temporada. No interior de São Paulo, fica em Serra Negra, e essa casa é a primeira de uma série que eu quero produzir. Então, eu tô fazendo esse episódio como um piloto pra gente poder depois sair replicando esse modelo. É aquela casa da família? É a casa que é da minha família, a casa da minha mãe. Eu morei lá há muito tempo da minha vida, em Serra Negra, quando saí de São Paulo, fui morar lá e tudo. E a casa ficou, a gente usava como veraneio e tudo. E na pandemia me refugiei lá. Tá. Me refugiei, fiquei aqueles 3 anos ali, só que a casa tava assim, chuveiro derretendo fiação, problema de tubulação, então vazando água, problema de esgoto, telhado chovia mais dentro da casa do que fora, e aí eu tive que começar a reformar a casa, só que a gente saiu da casa porque não dava pra reformar morando. E aí surgiu a ideia de reformar e transformar num imóvel de temporada, pra gente, pelo menos, a casa ir se pagando e a gente também conseguir utilizar. Então essa é a nossa ideia principal. E conversando com alguns amigos também que produzem conteúdo e tal, veio a ideia de por que você não faz o conteúdo sobre isso? E conversa com uma outra amiga jornalista, ela me apresentou um roteirista e a gente criou uma websérie que chama Casas Antigas Novos Negócios, em que a gente vai praticamente contar a história de imóveis antigos que são reformados para serem rentabilizados. Então o imóvel que está ocioso, ele vai pelo menos se pagar e você vai utilizar. Então a gente está reciclando esses imóveis. Estamos com essa primeira casa, que é a casa da minha família, a casa antiga em Serra Negra. E ao mesmo tempo a gente também já está gravando uma segunda casa que fica em Jundiaí, que é a cidade que eu moro, fica meu escritório, que vai ser o showroom de uma loja de móveis planejados. Então a gente já vai lançar 2 episódios de uma vez. Mas essa loja é sua? Não, essa loja não é minha. Essa loja, a minha amiga é franqueada dessa rede. E aí a gente está gravando a transformação, porque ela está montando um novo showroom. Inclusive, ontem à noite estava lá. Tava lá vendo algumas coisas da obra. Não, porque ele é multi, gente. É muito bom encontrar o semelhante. Aliás, Eduardo Viana, obrigada pela indicação. Nossa, o Edu, um querido, meu professor, assim, nosso professor, né? Entrevistei ele na maior emoção. O mais engraçado foi quando ele falou assim: quando eu dei aula pra você, eu já sabia que você ia brilhar. Ai, gente, que chique. Né? Dá até uma emoção assim, né? É legal. Priscila Rainha do Deserto brilhando, já imagino eu. Muito glitter. Adoro! Adoro. Quem me vê aí não imagina que eu gosto de glitter, sapato do Aladim. Claro. Adoro. E me fala, eu assisti. E eu vi que você passou ali algumas dores, sofrimentos de mão de obra. Ixi, assunto delicado, hein? Porque assunto delicado. Não tem mão de obra em Serra Negra, aí você teve que levar. O que acontece? Quanto menor a cidade, mais tradicional é o sistema de construção. A nossa casa é uma casa inteira de tijolo maciço. Fui descobrir que ela é uma alvenaria autoportante, ela não tem pilares, ela tem algumas vigas feitas em canaleta com o próprio tijolinho maciço. E a minha ideia era abrir um monte de coisa na casa, né? Derrubar a parede, cortar a laje, fazer escada, integrar a parte de cima com a parte de baixo, que era só um salão. Não dá. Só se você fizer uma caixa de estrutura de reforço. Então, e fora o custo da estrutura metálica, né? E assim, só para fazer uma escada eu ia gastar 30 mil só para estruturar e reforçar, fora os 15 mil da escada. Então, assim, 45 mil para uma escada não vale a pena. Falando em dinheiro mesmo, em reais. Mas falando sobre a mão de obra, no interior a gente tem essa questão de que é um pouco mais difícil e restrito porque o volume também não é muito grande. A cidade é pequena, tem 30 mil habitantes em torno disso, então já não tem muita mão de obra disponível. Tem uma alta demanda no mercado da construção civil nacional que está em alta. Então, a mão de obra já está toda comprometida. A primeira equipe que eu tinha combinado, antes de eu sair da casa, que a gente estava morando lá, né? Antes de sair da casa, quando eu saí da casa, falou para mim: Paulo, eu tô atrasado com uma obra, eu já tinha outra programada, o senhor não tem previsão. E aí foi o primeiro baque, assim. Eu saí da casa achando que no mês seguinte a gente ia começar a obra. Automaticamente, passaram-se 3, 4 meses, virou o ano para 2024 e a casa estava parada. Começo do ano, eu fui
consegui uma equipe para descascar a casa, porque eu não sabia nem o que tinha por baixo. Tinha piso soltando e tudo, mas eu não sabia o que tinha debaixo daquela cara que a gente via da casa. Removi aquilo, troquei caixa d'água, que ainda tinha amianto, refiz o telhado, tava vazando na casa inteira, pingava dentro da casa e tudo. Automaticamente, quando eu consegui enxergar a casa descascada, eu vi que o meu projeto estava muito grande, muito caro, porque a casa comportava, né, sem muito investimento, e ao mesmo tempo a mão de obra não estava disponível. Tentei algumas equipes, então pede indicação para um, pede indicação para outro, falei com o jardineiro, tem um conhecido, fala com o outro. Orcei praticamente 6 vezes, recebi uns 3 orçamentos, teve gente que eu tô esperando até hoje aparecer lá para orçar, e não apareceram. Tentei uma equipe daqui de São Paulo ou uma equipe da região de Jundiaí, só que aí fica inviável, é muito caro o deslocamento, e para eles ficarem na casa, que para mim tava tudo bem, eles ficarem lá, a gente tem que pagar, né, o deslocamento semanal para eles irem e voltarem. Sim. Então assim, só ir inflando essa conta, inflando a conta, quando eu decidi simplesmente falar, não, para. Eu vou esperar aparecer uma equipe daqui que a gente conseguiu confiar pra gente seguir essa obra. E foi aí que a obra ficou parada 1 ano. A obra foi... Eu descasquei a casa em março de 2024 e a gente retomou a obra com execução com um novo projeto atualizado e adequado em março de 2025. E a estrutura ficou exposta? Ela não ficou exposta. Teve algumas paredes que eu descasquei, né? Removi o reboco para deixar o tijolo aparente e tudo, mas o restante mantive como estava e a gente se adequou ao que a casa pede, porque reforma é assim, né? Reforma é algo que a gente quer fazer uma grande mudança, mas a construção existente dita, a não ser que a gente vai investir um dinheiro, porque assim, se injeta dinheiro, a gente faz tudo na vida. Não é? Basicamente, dinheiro você injeta e resolve. Mas se você tá ali contando, pensando, esse investimento retorna para mim, não retorna, retorna em quanto tempo, vale a pena, não vale? Tenho mão de obra também especializada para isso, porque daí eu ia ter que fazer reforço com estrutura metálica, ter que fazer bloco de fundação. Começa a virar assim, é muito fermento, começa a crescer muito aquele bolo, né? E no final fica nem gostoso, né? É o bolo que cresce muito. Então, a gente tomou essa decisão, mas a estrutura em si, a gente manteve praticamente inalterada. A minha sorte foi que quando ia quebrar a escada original da cozinha, porque o terreno é declive, ele desce, e a casa tá reta no nível da rua. Aquela escada eu ia quebrar, aí eu olhei para a equipe que estava quebrando a casa, removendo revestimento em 2024, eu falei, vamos deixar, porque a gente usa essa escada durante a obra, a gente quebra depois que a outra estiver pronta. A minha sorte, porque a escada tá lá, a gente já tá com revestimento e é isso, seguiu aquela escada. Não teria que ter refeito a escada, no mesmo lugar. Todo o material, os insumos, tudo? Materiais básicos a gente comprou na cidade, a gente tem um parceiro bacana na cidade, né, uma loja que a gente comprou e tudo, já é cliente há muito tempo, desde que a gente se mudou para lá, nessa loja. Porém, revestimentos eu comprei em lojas parceiras minhas do meu escritório, iluminação também, materiais de acabamentos, então a gente está fazendo marmoraria também, comprei com um parceiro meu que é daqui de São Paulo, eles foram numa equipe de 7 pessoas para montar praticamente tudo em um dia. Que legal. O que faltou foi soleira que precisava medir e tal, mas chegou e já montou de uma vez. E hoje a casa tá naquele pé assim, parte de obra civil, demolição, construção, revestimentos, tá pronta. Tá pronta. Elétrica, a casa não tem luz. Tá sem luz até agora, porque a gente teve que mexer em poste da concessionária, o padrão. Eu tive que remover o quadro antigo que tava assim, eu não vou nem falar o termo, né? Assim, acabado, detonado. E a gente já tinha problema de elétrica. Então agora a gente tem, inclusive, um parceiro bem bacana. Posso falar, Marta? Pode. Que é a Soprano. A Soprano entrou com a gente nessa obra. Eles forneceram pra gente, como parceria, todos os produtos de elétrica. Legal. Então a gente tem interruptores, tomadas, acabamentos, disjuntor, quadro de energia, tudo da Soprano. Então a gente também tá criando conteúdo sobre a reforma da casa, não só em formato diário de obra. Tá gravando a websérie, mas um formato de branded content, né? Então a gente conta no formato de UGC, então eu tô ali usuário, utilizando o produto e tal, mas também evidenciando a marca, que são boas marcas. A gente tem a Salvabras, que é produto de proteção, que tá desde o início com a gente na obra. Desde antes da obra começar, já tava nessa parceria com a gente. E aí a gente tem os produtos Salvabras e tudo. Então assim, temos parceiros estratégicos que estão nos ajudando a seguir com esse projeto e ao mesmo tempo a gente, claro, eu como profissional vou continuar utilizando esses produtos. Recomendo, porque se eu uso para mim, recomendo para o meu cliente. Porém, eles são parte fundamental do nosso sucesso nesse projeto da websérie. Eu tô só ouvindo aqui quietinha, mas eu sou cobaia. E eu acho que você é cobaia também, né? A gente tem que ser cobaia dos produtos para poder indicar para os clientes.
Sabe que uma vez, eu trabalhando numa empresa que eu trabalhei antes de atuar sozinho e tudo, eu conversei com um profissional de uma outra área, que era uma área de automação e tudo, e ele me trouxe um termo que eu gravei isso e traduzi um pouco para arquitetura, interiores e tudo, que geralmente as empresas de tecnologia, elas trabalham sempre em beta, ou seja, nunca se é a versão final. É sempre uma versão que teve precisa de um ajuste, já ajusta. Então, sempre em beta. Então, eu direcionei meu olhar assim para projeto, obra, execução e tudo, pensando nisso. E os produtos servem pra gente dessa forma, né? A gente testa e olha e faz. Então é sempre um formato de trabalhar em beta. Nunca é a versão final, porque o pronto seria o perfeito e o perfeito não existe. Não. Existe o possível a ser feito na situação. Exatamente. Você tem que estar em movimento. Não dá para ficar parado. Ah, tem erro? Que bom, parabéns, você tá fazendo. Eu vou te falar que falha de obra. Ixi. E conta pra mim, na sua trajetória do seu escritório. Dica. Como que foi virar a chavinha, sair do CLT? Eu fui saído, né? Foi saído? Fui saído, porque em 2015 teve uma crise econômica. Quando aqui no Sim. Brasil não tem crise, né? Enfim, mas teve uma flutuação econômica aí, teve né? uma queda. Teve. E na época o escritório estava passando por uma reestruturação que de 15 funcionários ficaram 2, depois eu e a minha antiga coordenadora, a gente saiu do escritório naquela data limite, né? E aquele escritório continuou de uma outra forma e nós dois nos unimos para criar o nosso primeiro escritório, que era a casa. Então eu e a Dani, a gente se juntou, a gente trabalhou ali por 3 anos e meio juntos, né? Começamos essa vida aí empreendedora, individual. Em Jundiaí? Eu em Jundiaí, ela em Piracicaba. Eu saí de São Paulo, fui para Jundiaí, ela voltou para Piracicaba, a cidade natal dela. E então eu atendia mais clientes São Paulo e região de Jundiaí, ela atendia clientes, a gente tinha 2 braços aí bem bacana. Na época, em 2016, 2015, 2016, era até inovador, a gente tem um escritório todo no online ali, na nuvem, verdade, né? Era até uma coisa mais inovadora, né? A gente poder acessar os projetos, todos os relatórios, era chique, né? Era avant-garde, né? E aí, a gente começou trabalhando dessa forma, mas assim, virar a chave, eu confesso pra você que virou depois ali de 2018. Uns 2, 3 anos trabalhando, apanhando, entendendo que a partir do momento que eu estou à frente do negócio, o cliente está esperando de mim, não é de uma estrutura que tem por trás de mim. Eu sou a estrutura, eu tenho que fazer aquela estrutura funcionar. meu bem. Tem o glamour, né? Tem o glamour. Então, assim, eu acho que foram 2 anos, 3 anos, até eu entender qual que era o meu papel. Continuei me dedicando, como me dedico hoje, falho da mesma forma, né? Acontece. A gente vai trabalhando em beta, vai aprendendo e por aí vai. Mas, assim, no geral, foram 2, 3 anos para aprender. Inclusive, porque daí eu fui pro home office. E o meu pior desafio foi almoçar e não lavar a louça e não deixar a cozinha organizada depois que eu almocei que eu tinha que voltar a trabalhar. Sério? Sério. A lua em virgem aqui... Falar de astrologia, eu sou touro com touro. Né? A minha lua em virgem. Eu sou capricorniano com lua em virgem. Ascendente em câncer. Né? Nossa, que emocional. Pois é, Rola muito. uma grana, mas rola um sentimento. Exato, né? Vai se complementando. Mas assim, o meu maior desafio pessoal foi entender. E aí eu comecei a usar o chapéu. Eu usei a estratégia do boné. Quando eu tava de boné, eu sabia que eu tava trabalhando. Então, dentro de casa, eu trabalhava de boné. Eu tenho ordens de prioridade. Sim, hoje já tô muito mais que acostumado. Mas lá, novato em 2015, 16... Hoje eu saí do CLT aí, eu tô me reinventando, né? Já me identifiquei, já tenho os meus projetos. Sim. E ontem foi uma situação, eu cheguei em casa e falei, meu Deus, daqui a pouco a minha assistente volta. Porque não tem mão. Ou eu foco na louça, ou eu foco no material que eu vou apresentar daqui 15 minutos. É o custo de oportunidade. Não tem jeito. É demanda. Eu dou prioridade igual ao WhatsApp. Sim. Né? No podcast anterior que foi gravado agora, o entrevistado falou que a dor dele é o celular. Eu falei, imagina, minha prioridade é te responder agora ou você aguarda 2 horas? E aí eu consigo te dar uma atenção. Ou eu vou te dar uma atenção com a cabeça no outro lugar. Sim. Sim. Mas essa maturidade a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Eu fiquei me cobrando menos, passei a me cobrar menos, a partir do momento que eu separei 2 telefones.
Passei algumas situações Sério? a ponto de... Conta mais. Vou contar uma experiência aqui, gente. Conta Ouve mais. essa história. Pena que esse podcast é 1 hora. Eu vou começar a gravar, e contar as histórias. Mas eu tive uma experiência de uma cliente que, uma querida, né, pessoa super bacana, apostou no meu trabalho, confiou em mim. Então, assim, não tenho como falar mal da história, mas foi uma situação que, pra mim, foi um divisor de águas. Que é o seguinte, a partir do momento que ela me ligou num final de semana, final da tarde, já era 6, 7 horas da tarde do sábado, eu me senti obrigado a atender. Eu atendi. Ela me pediu uma alteração do projeto e do domingo, 7 horas da manhã, ela me mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se eu já tinha feito a alteração. E pra mim, assim, aquele dia foi eu não vou falar um dos piores dias da minha vida, mas um dos mais difíceis de lidar com esse sentimento. Essa sensação. Esse sou insuficiente, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo o que eu posso, eu preciso dormir, eu não passei a noite inteira trabalhando e precisava responder pra ela, também não tinha aquela maturidade de responder isso lá em 2017, faz tempo, tal. Eu decidi que eu precisava separar depois de um tempo. Já estava na terapia, a terapia me ajudou muito a evoluir como pessoa, no trato humano e estabelecer limites e tal. E aí foi o momento que eu comecei a ter um segundo número, então eu tenho um número privado meu, da minha vida, do Paulo, e eu tenho um número do escritório, que é um número comercial, que está disponível em horário comercial. Você coloca Em no contrato. contrato? Coloquei em contrato. Eu coloco. Horários de atendimento. Eu coloco. Prioridade é sempre no singular, não existe prioridade no plural. Arrasou. Certo? Sim. Prioridade é uma coisa por vez. E agora, nesses últimos tempos, vamos dizer aí de 1 ou 2 anos pra cá, tô conseguindo discernir, olha que palavra chique, né? Discernir, saber a diferença entre, né? Sim. Urgência e emergência. Nem tudo que é urgente é emergente. Exatamente. Não vou falar emergente, vou falar emergência. Né? Mas assim, porque uma emergência, gente, foi instalar uma marcenaria, furou um cano, e acontece. A gente vai até a obra, a gente demarca e fala, olha, aqui tá passando tubulação. Rapaz, fura do lado ali e pega um cano que... acontece. Você tem o equipamento lá? Não tenho aquele que mede, né, dentro da parede. Preciso, Então, não tenho esse também, ainda. Tô no processo de pesquisa. Vou colocar no nosso grupo. Colocar. Que tem uma das arquitetas que tá no nosso grupo de network e ela usa bastante. Ai, Mas bom. eu acho que custa uns 2.800. Uau! É. Comprar um e começar a alugar, então, né? Porque é um bom negócio mas aqui. eu não sei se acontece contigo. Quando eu faço orçamento, tem apartamentos, casas que não tem planta. Sim, Eu não sou mãe de nada. Ao mesmo tempo... na bola de cristal aqui na mesa, Tem, né? bicho, Não, eu vou no... O que eu sempre fiz? Caminho de rato. Isso. Né, pra ver. O que é caminho de rato, gente? A gente rasga a parede de fora a fora pra ver. Só que tem O trajeto, né? o trajeto. Só que acontece que tem... Eu não sei se você já pegou algumas casas que é muito louco. Principalmente É muito louco. porque as pessoas vão fazendo alterações e ajustes sem projeto. E mesmo que tenha projeto, não é feito projeto de as-built, né? Que é o conforme construído. Então, porque às vezes acontece, poxa, tem uma estrutura onde a gente pensou ou previu que passaria a tubulação, a infraestrutura, e não deixa passar. A gente tem que contornar. Então, um processo que eu tenho, assim, é sempre ir fotografando ao longo da obra, nesses pontos-chave, para pelo menos a gente ter, não tem um as-built medida exata, eu tenho noção da proporção da parede, aonde ele passa. Mas, por exemplo, tô para entregar um apartamento aqui em São Paulo, uma reforma de um apartamento praticamente totalmente original da construtora. Os banheiros foram reformados ao longo desses 12 anos de vida anterior, esses novos proprietários são os meus clientes, mas a cozinha praticamente igualzinho ao original. Ok, removemos revestimentos. A sorte que a gente não fez piso sobre piso na parede. Revestimento sobre revestimento. A gente fez remoção para mudar alguns pontos de hidráulica, porque quando a gente abriu, descobrimos que eles usaram os mesmos revestimentos originais para complementar onde mexeu, e a hidráulica era toda diferente, não era original. A cozinha tinha praticamente 5 pontos de água novos, que não existiam na planta, e eu tenho planta na construtora original. 5 pontos, trajeto de água, passando, aí passa um cano por trás, outro sobe, outro desce. Isso é um gato. É um gato. Isso, feito nesses 12 anos antes deles comprarem um apartamento, e se eu seguisse pelo trajeto, a gente teria furado muito mais do que um cano que a marmoraria furou quando foi instalar a bancada. A gente conseguiu minimizar para 1. Mas podia ter sido muito pior se a gente não tivesse aberto a parede. Então, você entrou numa conversa legal. Piso sobre piso. Isso me dá um arrepio.
É igual falar, vou pintar o revestimento, me dá um outro arrepio. Uma situação é você fazer uma consultoria de decoração num apartamento alugado. Certo. Faço bastante. Pinto, fica legal. Gosto de cores. Ousadia é comigo mesmo. Sim. Agora, uma coisa própria. Quando o cliente chega para mim e fala, vou colocar piso sobre piso. Aí eu falo, não, peraí. Em uma das reuniões passadas essa semana, eu falei para o cliente, você me perdoa? Mas não fala mais isso para mim, não. Porque, assim, tá vendo o seu exemplo? Franqueza, né? Não, mas tá vendo o seu exemplo? A gente não sabe. Eu tô falando de um apartamento de 21 anos. Ah, não. Quem morou... né? Ainda com aquele piso de xadrez. Acho que a família anterior jogava xadrez no chão. Então, Teve assim, uma época que foi moda, né? O piso, né? Foi, eu acho que... Dama contra dama ali, né? 2000, 90, né? 90 e 2000. Era preto ali. e branco? Era. Nossa, porque teve o azul e branco, o bege branco e o preto e branco, né? Detalhe, Ficou em alta, detalhe. assim. Isso é classe média alta. Ah, sim, sim. Banheiro com aquela louça preta, com um metal dourado. Não, até aí o metal dourado a gente... Não, mas no conjunto, o piso, assim. Não. Mais louça preta, mais revestimento preto na parede, mais metal dourado. É um over, assim. É um over e outro. Eu tenho experiência da área da saúde. Tem uma situação preta, você tem algum problema de saúde, como você vai enxergar? Não vê. Eu costumo recomendar para cliente que quer um vaso colorido, coloca no lavabo, que você não usa no dia a dia e não é um uso frequente. De resto, não dá. Não dá. E qual que são as pérolas que você vê hoje em dia? Fala pra mim. As pérolas? Eu mudei todo o roteiro. Eu Vamos sou lá, dessas. as pérolas. Vamos lá, as pérolas. Vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos. A porta que não gira com a dobradiça é a porta pivotante, mas o que eu ouço de porta bivoltante parece que ela vai 2 vezes. Ela é bivotante. Olha, gente, registro a gente já se acostumou, né? Registro, né? Agora, a porta bivoltante... Bivoltante, ela tá bivoltada, Exato. tá birevoltada. Agora, vou contar que essa parte aqui é proibida para menores de 18 anos. Já coloca isso no podcast. Já coloca aqui. Gente, a colcha de meter lacê... Matê lacê, gente, por favor. Colcha de meter lacê. Então, assim, acontece. A gente ouve umas pérolas sem palavras Outro e tal. dia, futum, era futum. Que era um futum na minha sala, imagina. Futum, voodoo, eu fiquei, futum, Muito bom, muito bom. Muito, Mas muito. assim, em pedidos esdrúxulos de projeto, vamos dizer, eu acho que ainda a gente evoluiu muito, a gente está muito adepto à tecnologia, né? A tecnologia está no nosso dia a dia e não sai mais. A gente se adaptou a isso. Sim. Mas o pensamento ainda está arcaico. Então, por exemplo, é só uma obrinha, é só quebrar aqui que a gente consegue resolver. Eu não preciso nem de projeto, é só um desenhinho. Então, assim, colocar não só a nossa função, nossa formação, mas a importância do trabalho técnico neste lugar, para mim, é a pior aberração que eu posso ouvir. Né? Então, eu, inclusive, ao longo do tempo, fui aprendendo a filtrar um pouco de cliente e fazer a nossa entrevista inicial, o briefing, parte dele, antes de eu mandar a proposta e tudo. Porque porque é o seguinte, vem dessa conversa de empreendedores, influenciadores. Influenciadores foi ótimo, né? Influenciadores. Mas né? a gente Influenciador e empreendedor. Criei uma nova palavra aqui. Pronto. Arrasou. Mas assim, sabe você saber se o cliente, entender se o cliente está pronto para a jornada de compra ou não? Sim. Em qual ponto que ele está? Porque às vezes o cliente ele tem o dinheiro, que é o mais importante, a vontade, ele tem o imóvel ou quer comprar o imóvel, mas às vezes ele não é o cliente que está pronto para ouvir a gente falar, olha, tem que ser desta forma, não só porque normas da prefeitura exigem, né, regra, insolação, ventilação, não. A sua casa, de acordo com o seu terreno, vai funcionar melhor desse jeito. A reforma desse apartamento tem que acontecer, por exemplo, essa semana, no aplicativo Threads, que é aquele de texto do Meta, comentei sobre uma história que estava rolando de garagem e carro muito grande, não cabia nas vagas. O síndico tinha falado que ia multar os moradores depois de avisar e tudo. E eu comentei de que seria possível talvez redesenhar a garagem. Ah, mas já está na matrícula do IPTU. Eu falei, tudo bem, é um processo de regularização como todo outro. A gente consegue remanejar. Se os carros grandes estão no meio da garagem, a gente coloca isso pro canto, coloca direto no primeiro acesso para eles não ficarem circulando e libera. Sim. Então, assim, existe um raciocínio que a gente pode chegar a resolver. Vai ser o melhor? Vai ficar perfeito? Não. Porém, a gente consegue resolver uma demanda que, querendo ou não, quem tá morando em São Paulo, a maioria é apartamento, enfim, mas você compra um carro como uma Dodge Ram, o carro nem entra. Não. Ou
atrapalha? No meu não entra. Né? E assim, os que conseguem entrar já geram um problema ali de tráfego interno e tal, então comentei de que seria possível. Automaticamente uma outra pessoa, que eu não sei, não conheço, mandou uma mensagem pra mim dizendo: Paulo, é possível regularizar qualquer obra? Eu falei, Depende. sim, Não, se a depende da gente situação. cumprir os parâmetros. Então assim, eu não vou falar que dá, mas Não, é. é possível se a gente atender todas as normas. Tá, possível, depende. Sim, porém, pero no mucho, né? Sim, pero no mucho. Mas, ao mesmo tempo, eu comentei que a gente precisa analisar caso a caso. Aí ele me respondeu com a seguinte pérola. Moro no 16º andar de um prédio de 25 andares. Colegas, foi você? Comenta aqui embaixo se você vê esse vídeo. Comenta aqui e fala, fui eu que mandei essa mensagem. Moro no 16º andar de um prédio de 25 andares, que é alvenaria estrutural, e quero derrubar uma parede estrutural para integrar a minha sala e cozinha. É possível regularizar? Eu olhei e falei assim, não estou vendo planta, não conheço o seu prédio, porém, acho muito difícil. Mas tem que ser analisado. Mas pelo fato de ser estrutural, já... Não, no 16º andar de 25, no meio, Não, quase, não dá. na porção central. Não. Se é lá em cima, numa atrocidade, e que é uma atrocidade, tem gente que faz. Não, mas você tem que é um levar para absurdo. aprovação. Exato, não vai Não passar. vai. E aí é o perigo, né? Por isso que a gente vê tanta construção Compra outro caindo. apartamento. Claro, bota pra vender, bota pra alugar e vai morar em outro compra lugar. É mais fácil. E isso é uma inteligência que eu acho que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, sabe? Qual investimento vale a pena? Não só na nossa carreira como profissional. E aí entra o perfil de você saber se o cliente tá também alinhado com os nossos valores, nosso propósito de trabalho e tal. Mas essa reforma, vale a pena eu entrar para pegar esse cliente e aí entrar no embate e ficar convencendo de que o projeto vai ficar melhor, mesmo com a sala e a cozinha não integradas? Não vale a pena. Não vale. Tem que ser isso que você falou. Vende apartamento e parte para É próxima. engraçado que você falou do briefing, né? Que você entra com um briefing primeiro. Sim. Uma reunião para eu apresentar o orçamento demanda de 1 hora, 2. Ah, com comigo. certeza. Não, mas aí eu não faço briefing. Eu faço... E assim, é muito engraçado, porque eu entro na essência do casal, se for uma família, vou conversando, né? Mozão até falou, você não para de falar. Eu falei, cara, É a gente assim? tem que trocar porque eu tenho que saber o que eles querem na obra. Exato. Eu preciso entrar na energia Sabe o que eu deles. digo? Eu tento de uma forma um pouco mais simplificada, eu falo, se eu não conseguir me colocar no mesmo no ponto que vocês, e enxergar da mesma forma, eu não vou conseguir projetar a sua casa. Aí você falou do briefing, eu já falei, caramba, eu já faço um pré-briefing, então. Mas é isso. Eu já isso. faço um pré. E aí, eu dou tempo para o cliente. Tem cliente que fecha, são exceções que fecham direto, né? Ah, sim. Mas eu dou o tempo de pensar. Precisa né? maturar a ideia. Eu dou 7 dias. Daqui 7 dias eu entro em contato. E agora eu tô com um processo de fila. Isso. Eu não tô mais atravessando o processo. Urgência, emergência e prioridade. É isso. Isso. Teve 2 que postergaram. Eu falei, então, você tá no final da fila agora, tá? Você só me Sim. avisa um mês antes para mim organizar o time para poder atender vocês, porque eu faço gerenciamento também. Ixi, olha. Tá vendo aqui, ó? Gerenciamento. Você faz também? Fiz já. Fiz já. Fiz já. Não faço mais. Não quero! Não faço por más experiências e entender que não é o lugar onde a minha energia flui. Sério? Sério. É assim, o gerenciamento de equipe e andamento de obra não é o meu lugar. Eu estou lá fazendo acompanhamento, Tá. estou presente, estou conferindo se está sendo feito, se está sendo seguido o projeto, se precisar arrumar solução, reforma é assim, né? Às vezes até construção precisa de um ajuste a alguma coisa ali no local, estou presente para isso, dando total apoio para o cliente, para a equipe, esse é o meu papel. Porém, eu assumir essa carga de saber se o Tião veio na segunda-feira, se tem areia suficiente, se o andamento está seguindo o cronograma, não é o meu papel. Eu identifiquei que não é o meu lugar. O que eu faço? É um gerenciamento de projeto. Eu sou pós-graduada em gerenciamento de projeto, tá? Isso foi muito bom para minha carreira como arquiteta, porque abriu e eu cuidava de demandas gigantescas em outras empresas. Sim. Enfim, é o global. Só que eu não me responsabilizo pela frente de trabalho do terceiro. Sim. Eu estou ali para o quê? Monitoramento. Isso.
E eu deixo explícito no contrato de 9 folhas. Ah, sim, gente, Eu não contrato vou- quanto mais folha, melhor. Eu não vou assumir a responsabilidade do cara da pedra. O cara da pedra tem o executivo dele. Ah, você tem o seu executivo? Ele tem o dele. E foi compatibilizado antes de ser enviado para obra. Aham. Não existe projeto de obra executivo sem compatibilização. Isso é uma ilusão. Sim, mas Uma ilusão. tem os poréns, tem as Sim. situações que acontecem. Sim. Mas cada qual na sua responsabilidade. Você faz a responsabilidade técnica da obra, sou eu que vou executar? Então, eu já Sou- fiz. Não. Eu já Também, fiz. Não também. faço mais, Beleza. Não faço mais. Sou eu que vou executar? Exato. O que eu ofereço? A RRT do projeto. Aí eu explico o que é RRT do projeto. Isso. Você pode fazer da obra? Vamos lá. Hoje eu trabalho com 2 equipes que os líderes são engenheiros. E eles se assinam. responsabilizam. Exato. Eles se É assim que eu responsabilizam. trabalho hoje. É. Então, assim, se você absorve para você, já fiz, já tomei calote, fui indicaram um empreiteiro, eu confiei no cara, o cara deu golpe em mim. Enfim, fechou, acabou. Não faço mais se não for as indicações que eu tô colocando aqui na mesa. Você tem? Você confia? Teve uma cliente que eu falei, na hora que eu pisei na casa dela, eu falei, não fecha com esse cara. Quem é marceneiro e empreiteiro não é ninguém. Ou ele é, com todo respeito, ele pode ser tudo, tá? Mas se ele tiver estrutura. Quando eu vi que o cara tava com o CNPJ de marcenaria, vendendo como empreiteiro, Nossa, gente, não caiam nessa. e aí Não dá eu pra falei, cair você é nessa. engenheiro? Não. Um banheiro demorou 3 meses. Não, e não só isso, né? Quem garante que foi feito... A gente vai falar, não vai nem falar de impermeabilização. O nivelamento do piso. Eu mandei refazer 3 vezes. Pois é. Então você mesmo já respondeu que não foi feito. Não, então assim, eu apontei. Sim. E aí o cara arrancou tudo e arrancou o forro. Eu falei, você está seguindo o projeto que não foi feito por mim? Tem um forro aqui. Você tirou o forro sem autorização do cliente e sem a minha autorização, você vai arcar com o forro. Isso, porque esse custo não estava previsto. Você vai arcar com o forro. Você tem que sinalizar, você tem que fazer um aditivo, você tem que parar. Não devia nem ter feito, né? Devia ter falado, olha, para eu executar, eu vou precisar. Podemos seguir? Apresenta custo, apresenta previsão. Aí esse cara falou que era culpa do arquiteto. Eu falei, tem certeza? Eu tenho um monte de canal na internet. Se você quiser, eu coloco o teu nome. Que ele sumiu das minhas redes. E tá vendendo. E vende. Como pode? É o poder de persuasão, né? E aí eu acho que é uma escolha mesmo no final. Eu escolhi não seguir por esse caminho pra mim, em reunião ou orçamento, né? De obra, de execução, de instalação. A gente resolve, tudo dá um jeito. Não, gente, não é assim. Não, eu Não sou do anexo. Tem um com anexo de certeza. contrato, tem um aditivo, quero formalizar. Por escrito. E-mail. Por escrito, com certeza. Com certeza. Porque frustra. Tanto nós, porque numa das situações eu falei, pô, será que eu vou continuar fazendo isso? Aí Sim, eu a gente lembrei, se questiona. não, peraí, qual que é a função do gerenciamento? Sim. Gerenciar, não se responsabilizar. Isso. Né? E deixar os sponsors todos atualizados ali numa reunião semanal, com um perfil no Drive, com todas as abas de todas as frentes. Isso é gerenciamento. Quando eu falo para os clientes dessa forma, eles falam, nossa, é assim? Né? E tem profissionais que não têm essa clareza. É real. E aí, só quero fazer projeto. Aí eu comecei pro mercado, né? Que aí a demanda do projeto caiu e comecei a pegar um monte de gerenciamento. Meus cabelos ficaram super em pé. Sim, com certeza. Porque cada projeto, gente, que não é funcional. Você sabe que pra mim, na minha trajetória profissional, enquanto eu estava na faculdade, estudando, sendo aluno do agente colega de faculdade, né, e tudo, eu já atuava nesse escritório que eu trabalhei por 5 anos. E lá eu entrei como projetista cadista e saí como design de interiores 3, porque eu ainda não era formado como arquiteto. A gente ainda estava se formando. Então, eu era responsável por projetos de interiores, mas eu também dava assessoria para os arquitetos que trabalhavam lá dentro. Então, fui acompanhando várias implantações, reformas, construções do zero e por aí vai. E eu sempre falo, para quem me perguntar, assim, para mim o escritório foi uma segunda faculdade. Porque a primeira é a teoria que a gente estuda. A segunda é a prática, e foi na prática que eu fui descobrir que muita coisa do que a gente desenha não funciona. Não. O desenho só vai ser real e possível de funcionar quando a gente for para a obra, entender como é executado para a gente ir de trás para frente e chegar no desenho. Também. E a situação da pessoa que está executando a obra, saber ler as plantas. Com certeza. Porque quantas vezes eu já
Dei uma aula na obra. Recentemente, sabe o que eu passei com uma engenheira que tá fazendo projeto complementar de um projeto meu? Ela comentou que, o seu desenho tá fora do padrão. Eu falei, tá. Meu desenho tá fora do padrão. Meu desenho tem muita linha de chamada com texto, informando se aquele ponto é um ponto de atenção e para ver o detalhe tal. Não só um círculo e o número do detalhe. Então eu escrevo um texto ali em vermelho. Então tá fora desse padrão, sabe? Um highlight, assim, um destaque. E ao mesmo tempo eu não mando mais projeto pra obra não pra 100. Eu só mando não pra 50. Sabe por quê? Eu já tive muitos problemas, foram recorrentes por um período de equipe com prestadores, pessoas mais simples, que, assim, mal usam óculos. Sim. E não conseguem ler. E aí ele olha a planta, ele não sabe se é 50 ou 60 e ele faz o que ele achou. Nossa, eu mando um pra 25. Os cortes. Detalhe, corte 1 para 25. Mas sabe planta padrão, que seria na 1 para 100? É 1 para 50. As pranchas sempre são grandes, porque a gente aprende, padrão de obra é 1 para 100. Nossa, minha vida inteira foi 1 para 50, você acredita? Exato, mas é melhor. Sim. Eu mudei faz 3, 4 anos, enfim, desse período aí, porque eu comecei a ter problemas e qualidade de impressão, né? Isso impacta, assim, no nosso projeto, porque às vezes essa impressão não é muito fiel, ela sobrepõe cota e texto e tudo, e fica um borrão, não enxerga direito, né? Tem essa questão, né? Desenho de cota, por aí vai. Mas eu passei recentemente numa obra minha, mesmo mandando desenho numa escala maior, mais um zoom ali, a parede foi executada 15 centímetros pro lado, e eu tive que mandar quebrar depois dela rebocada. Porque eu cheguei na obra, era uma meia parede de ilha. Eu cheguei na obra, eu olhei, eu falei, não é essa posição. Aí o empreiteiro tentou argumentar comigo, né? O responsável pela obra tava ali argumentando comigo. Eu falei, olha, eu poderia até virar para o cliente e falar, essa parede está deslocada, não vai impactar no nosso projeto. Porém, eu sei que vai impactar em tudo que vem depois, no layout, passagem e tudo. E ao mesmo tempo não foi isso que o cliente pagou. O projeto estava aqui, você ficou em dúvida, você não tirou a dúvida comigo. Eu estava disponível, meu telefone estava ali disponível. Era só mandar uma foto, manda um áudio. Paulo, confirma essa medida para mim. Foi executado fora do padrão. Tem que quebrar. Movemos uma parede de mais de 3 metros, 15 centímetros. Parece bobeira, mas não é. Cara, você falou fora do padrão. O que é padrão? Para necessidade. Nós somos contratados para quê? Para dar clareza. Sim, sim. Eu coloco linha de chamada pra caramba. Com certeza. Com certeza. Essa história de, meu desenho só tem cota, gente, tá incompleto. Layout com cota, eu fico até meio assim. Não, mas executivo, choque. Né? Não, mas eu vi outro dia, eu recebi um layout, folha inicial cheia de cota. Eu falei, meu Deus, mas como que eu falei? É layout e layout cotado, tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Ai, gente. Tem que ter os dois, gente. Não, eu me indigno, né? Eu fico indignado, eu sou colérico, né? Então eu sou... Não, eu fico até sem reação, eu fico apática. Sim, sim. Como que o cliente vai enxergar, meu Deus? Aquela Mayara Card, eu não tô acompanhando muito. Eu evito que o celular ouça que eu tô repetindo esse nome pra não aumentar engajamento. Desculpa. Não, tá tudo bem. Eu vi um vídeo dela falando, o arquiteto, acho que foi no TikTok. Eu não sei que sofá o arquiteto colocou com uma forma... Um desdém? Isso, obrigada. Que eu tava um desdém. Você me perdoa, mas você quer like? Você vai ter like. Seja influencer, casada com um cara super legal na internet. Mas não venha falar da nossa classe. Com certeza, o profissional que fez ali o layout, ele fez o moodboard. Ele fez as referências, o memorial. E ela não sabe qual sofá ela quer? Ela Às vezes a gente especifica um sofá e o cliente compra o que ele quer. O cliente fala, muito obrigado, quero esse. Mas o jeito que ela falou no vídeo, eu falei, nossa, eu não atenderia um cliente desse. Sim. Eu teria que atender ela com o advogado do lado. Filmando. Com certeza, para eu não perder a razão. Um podcast, porque peraí, você pode minar a cabeça de um profissional. Sabe que... Tô falando emocional, você pode desestruturar. Sim. E ela só, com todo respeito, jogando a real, pra mim aquilo é pra like. Com certeza, porque é o seguinte, se eu vou, não sei, no dentista, e eu faço uma restauração num dente e dá errado, eu não vou na internet, eu vou resolver aquilo. Eu vou atrás do profissional que me atendeu.
Então, assim, se eu tenho um projeto contratado, seja pago remunerado ou pago em formato de visualização, de permuta, que a gente sabe que nessa área tem muito projeto de permuta. E aí, como é permuta, vai sendo feito pela metade, coisa para decidir depois. A gente sabe o que acontece, né? Nesse mundo aí dos influencers e tal, de mídia e tudo. Então, assim, se eu tiver esse problema no meu dente e doeu, eu vou atrás do dentista, eu falo, olha, tá errado. Tem alguma coisa errada, eu não tô entendendo. Sim, Contratei um projeto, não tô entendendo qual é esse sofá. Vou pra internet pra ganhar visualização e tal. É pra like. Então, é pra manter engajamento. O público, pior que curte. Ah, curte porque sempre teve E aqueles comenta. programas, Casos de Família, Pra aquele mim do é João isso. Kleber. Pra É mim é isso. isso. É uma outra versão do mesmo conteúdo. Ah, É polemizar. teve um outro casal que recente se separou aí, que é cantor sertanejo. Sim, sim. Putz, fizeram uma bruta de uma casa linda. Ornari que fez a marcenaria. Maravilhoso, né? Sim. Você ouviu algum ruído? Eu não vi ruído nenhum. Eu acho que é tudo uma questão de como a gente se coloca, de como a É. gente se porta. E isso tá independente de qual área você atua, é uma questão pessoal. Eu sou o tipo de pessoa que se eu precisar, eu bato de frente, eu falo, e se eu precisar me desculpar, eu me desculpo. Eu também, eu sou humilde. Mas eu não deixo de falar o que eu acho que é importante pontuar. E às vezes passo do limite. Sei, tenho essa consciência. Porém, o meu foco é sempre resolver. Se o foco for criar atrito, a atitude tem que ser diferente. Mas você sabe que É eu senti vontade de procurar o profissional para dar um abraço? Ah, sim. Porque sim. tem gente que larga a carreira. Ah, com certeza. Não tenho dúvida. Eu já passei momentos de olhar e falar, nessa obra que eu comentei que eu fiz o gerenciamento, cuidei, foi uma obra que foi abandonada por um empreiteiro que deu um chapéu nos clientes, enganou todo mundo, inclusive a mim e minha antiga sócia. A obra teve que ficar parada 6 meses para os clientes recapitalizarem para a gente poder terminar essa obra em 2017. Terminou em 2018, 1 ano e meio depois. Os clientes viajando para passar final de ano em algum lugar no exterior. Fizeram um pagamento porque não queriam deixar de fazer o pagamento. A gente tinha sinalizado dizendo que não era para fazer o pagamento daquela medição, porque não tinha acontecido. Não, a gente prefere pagar, a gente vai ficar fora quase 20 dias para não ter problema tal. O cara sumiu, sumiu. E assim, recentemente apareceu no meu TikTok me seguindo. Eu olhei e falei, eu não acredito nisso. Que ele tem a cara de me seguir, mas ele vai continuar me seguindo e ver que eu segui, eu aprendi. Mas naquela época eu fui parar no cardiologista, eu achei que eu ia ter um infarto. Mas me fala uma coisa, o cliente processou? Não. Você acredita no cliente? É assim, teve uma procura, mas não houve... Eles escolheram não seguir e assumir a responsabilidade. Meu Deus! A obra ficou parada para recapitalizar. Muita coisa aconteceu na vida deles também naquele período e tudo, mas ao mesmo tempo a gente foi e finalizou, terminou o apartamento, ficou lindíssimo e tudo. Um casal super querido, mas assim... um chapéu de 60% do valor da obra. Meu Deus! E a gente sinalizando que a obra não estava andando e ao mesmo tempo reconheço uma falha minha de atuação também lá atrás, de não ter falado, enquanto você não terminar, não ter sido mais incisivo, de enquanto você não terminar, você não vai seguir. E naquela época, por isso que eu falei pra você no começo aqui da nossa conversa, que levou de 2 a 3 anos pra entender o meu papel, porque naquela época, que foi ali 2017, 2018, eu não entendia que eu tinha o poder de falar não. De falar, não, a gente vai parar, isso aqui tá errado. Não é. Eu fazia, mas não tinha aquela segurança, sabe? Mas aconteceu isso comigo. E eu fui parar no cardiologista, achando que eu ia ter um infarto. Eu pensei em largar a profissão, eu fiquei 6 meses sem captar trabalho. Fiquei. Eu pensava, o que eu faço? Eu fiquei 1 mês. Me endividei. Nesses 2 anos e meio, A gente teve que investir coisas pra terminar. A minha sociedade não sobreviveu. A gente escolheu continuar amigos, que a gente já era amigos há 9 anos na época. E a gente escolheu seguir como amigo. Puta. A gente perdeu. Então, assim, coisas que a gente vai passando e a gente compartilha um pouco aí, né, do que aconteceu. Hoje eu entendo que me deixaram mais forte. Mas passar por aquele momento foi muito difícil. Eu queria que alguém tivesse vindo me dar um abraço. Entendeu? Mas e os clientes, em momento algum, viraram e falaram, Paulo, você fez isso, que absurdo. Muito pelo contrário, sempre trataram a gente com respeito, com dignidade, com carinho. O que aconteceu comigo foi o seguinte, o empreiteiro veio pra cima de mim. Veio. E aí? E aí que eu dei um passo para trás, eu já tinha estourado o gerenciamento, feito acho que 20 visitas, eu não tinha colocado um anexo no contrato com o cliente, eu liguei para o cliente e falei, a situação é essa, eu testei o piso tá torto, eu tô indo buscar,
ele vai substituir, vai arrumar, nivelar, vai impermeabilizar. Sim. Responsabilidade dele e minha. Eu estou assumindo o revestimento carésimo. A gente tem que conversar, porque deu bruta de um trabalho. O empreiteiro veio para cima de mim. Eu não vou mais entrar na obra sozinha. Nisso, o cliente virou contra mim. Sério? Falou que a responsabilidade toda era minha. E que eu tinha que arcar e que ele não ia pagar mais o gerenciamento. Aí foi um mês que eu não peguei nada e veio um monte de coisa, eu passei para amigos. Eu falei, eu não sei se eu quero mais isso. Porque, poxa, tô no mercado, tô me reinventando e aí acontece isso, né? E eu tava ajudando o cara, o empreiteiro, eu arrumei simplesmente assim, tipo, 5 obras para ele orçar. Na hora eu liguei para todo mundo, falei, cancela. Sabe, você é amigo, mas nem sempre a pessoa é sua amiga? A gente não precisa entrar no nível amizade, mas não. Às vezes a gente tem uma atitude positiva e de consideração para fortalecer uma parceria em alguma coisa, mas do outro lado não é uma via de mão dupla. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso. Aí eu descobri que o cara tava falando mal de mim. Aí eu falei, cara, peraí, foi a minha madrinha que indicou esse cara. Pior é isso, né? Eu cortei relação com a minha madrinha. Mas acontece. Eu cortei, eu falei, você me perdoa. Acontece. Aí outro dia ela me ligou, me indicando uma obra. Eu falei, não quero. Obrigado. Não quero. Chamo um engenheiro, eu não faço obra. Sim. Eu sou arquiteta. Exato. Faço projeto. Já faço, acho que o leque de projetos que eu faço, que eu vou da área hospitalar até restaurante residencial, e eu tenho formação para atuar, acho que já está ótimo. Não, e outra, a gente pode estar presente como uma pessoa fundamental, que é o nosso papel, mas essa responsabilidade não é nossa. Não. Senão você vai deixar a arquitetura, vai montar uma empreiteira, uma equipe, vai fazer obra e vai se especializar nisso. Não quero. Aprendi, inclusive, ao longo do tempo. Vamos trabalhar sempre com especialistas. O faz tudo pode servir para, no finalzinho da obra, a gente chamar, fazer 3 furos para colocar um quadro. A gente pode complementar um pedacinho de rejunte que faltou, que é melhor a gente já refazer ali o rejunte. Esse é o serviço do faz tudo, mas nós fazermos vários serviços, a gente não vai se especializar, não vai ficar bom, não vai entregar nada bom, e quem vende, pode deixar que eu resolvo tudo, não faz nada direito. Exatamente. É o pato, né? O pato, né? Ele não voa, ele não anda direito. Sabe aquela coisa, assim? Tem muitas habilidades, mas nenhuma dele é muito boa. É isso. E me fala, a sua especialidade? Minha especialidade, reforma de imóveis residenciais. Aí eu adoro retrofit. E por experiência, não é nem assim, se você perguntar para mim o que eu vislumbro, inclusive, atuar muito mais com projetos de construção do zero, empreendimentos maiores também, em parceria, né, projetos, porque às vezes pra gente fazer um hotel eu não consigo fazer sozinho, né? Mas se eu pegar em Jundiaí, a gente faz. Não, mas eu faço fora também, não é tudo só em Jundiaí, não. Não, mas é que eu já trabalhei ali, sabe a Soban? Sei. Trabalhei muito tempo ali. Tá brincando? Olha só, eles estão precisando ampliar o hospital de novo, hein? Já tá pequeno. Participei do plano diretor de expansão desse hospital. Precisa ampliar, tirar aquele estacionamento ali, fazer um novo prédio. Acho que era 40 milhões o investimento. Isso a gente já faz uns 4 anos. Imagina, não. O hospital, principalmente depois que aquela operadora, a Mil, entrou. Sim, eu vim com a Mil. E hoje o Hospital Pitangueiras, né, que é o da Soban, ele atende tantos outros planos, porque Jundiaí falta um bom hospital. Mas eu digo que um bom hospital com grande capacidade. Tá. Porque esse foi projetado para atender os conveniados, né, os associados. O hospital da Unimed também. Estão fazendo um novo da Unimed, mas assim, também já falta. Já falta. Não tem um grande hospital como a gente tem aqui em São Paulo. Ou na região de Campinas, que é um baita hospital que consegue absorver essa demanda? Vou contar um segredo. Sabe qual era o meu cargo na Mil? Não. Coordenadora de expansão. Tá brincando? Vamos falar pra eles pra gente fazer um novo prédio. Já deixa meus gravado. Amigos, minha antiga chefe tá lá. Era muito legal, muito receptivo. Gustavo, um beijo, gerente de operações. É legal quando a gente tem, né, essas lembranças assim, um carinho pela história que fez parte da gente. A gente fez parte e a gente consegue levar, né? Eu tenho, amor. Semana passada, essa semana que tá entrando, vai entrar a minha antiga chefe, que foi só uma das minhas mentoras, que foi pela Mil, Letícia Rosas, que a gente está junto em alguns projetos aí. Que legal. Semana passada eu entrevistei a Sá, que a gente trabalhou junto também na Mil. Olha só. E o mais engraçado, ela via o meu olho brilhar.
Ela, Sim. cara, você é foda. E o nosso match foi muito engraçado. A gente entrou numa reunião e a gente começou a se matar nessa reunião. Só que a gente começou a se matar a favor do projeto, porque o cliente final, ele queria uma outra coisa, que eram os executivos. E ela é da parte legal e eu sou da parte de arquitetura. Sim. Quando ela virou e falou assim, joga no Google, vê a lei. Eu não preciso ficar replicando a lei nessa sala aqui, todo mundo é culto. Cara, eu falei, gente, ela tem que ser minha amiga. Porque você percebe, o incômodo é porque a gente pensa Mas junto, essa né, fala, pensa igual, na hora, né? eu falei, essa mulher tem que ser minha amiga. Aí a gente tá trabalhando junto, olha como o mundo é Olha só, louco. é. Então, assim, é muito bom. Eu tenho muito carinho por Jundiaí. É pelos assim, a meninos. gente encontra muitos percalços no meio do caminho. É muito desafiador, assim, de a gente acordar e não falar assim, pô, será que eu tô fazendo certo? Mas o que eu posso fazer pra melhorar? Como que hoje eu posso fazer pra ir mais fluido, pra funcionar melhor diariamente? Porém, a gente encontra muita gente legal e muita gente bacana, que são esses pontos de apoio que nos ajudam. Às vezes não vira uma amizade uma vida inteira, mas é essencial para aquela fase que a gente tá vivendo. Apoia. Eu conto, assim, até me arrepio aqui, de que esse projeto, que eu comecei falando, né, de gravar a websérie, das reformas das casas antigas e tal, tem uma ideia de chegar em um lugar, mas hoje eu tô aqui, embrionário, né? Tô Sim. aqui e tudo, mas ele só é possível, e só está sendo possível, e só foi possível chegar até aqui porque encontramos pessoas que, às vezes, eu vou falar só, mas não é diminuindo, mas elas só nos ajudaram a conectar. Elas não tiveram um gasto de energia e ficaram ali. Não, mas elas foram peças fundamentais pra gente continuar construindo essa história, essa caminhada. E é muito legal quando a gente olha e fala, arrepio até a barba aqui agora, né? De a gente olhar e falar assim, tem essas pessoas que brilham assim e dá um carinho assim. É muito gostoso. Dá, e muito assim, gostoso. é muito emocionante, porque a vida, eu não imaginava, pra mim, eu ia me aposentar como CLT, e hoje, olhando, tá todo mundo empreendendo, ou tá como gerente da Amazon, gerente da Google, tipo, era só galera sênior. Sim. Tá na Canon, a Magda tá na Canon, já convidei ela, a Elaine tá no Maspin, Olha. cuidando do Maspin. Cuidando do Maspin. Então, assim, pô, dá pra escrever um livro. Sim. Pra colocar essa galera pra escrever. Não, e a gente assim. precisa compartilhar as nossas histórias, que tem uma galera que tá chegando hoje, no meio da onda de desinformação da internet, que eles precisam encontrar caminho pra seguir e confiar. Mas é por isso que esse canal existe, tá bom? Tem um propósito. Muito obrigado por me deixar fazer parte dele. Mas ué. Eu volto a dizer, quem tá aqui é quem eu admiro. Quando eu falei pra você que eu assisti, você ficou até assim. Eu fiquei. Não é, sabe por quê? Tem que ter uma troca. Eu preciso entrar na sua essência Sim. pra gente estar aqui. A gente tem que ser próximo, Sim. né? Porque senão fica muito mecânico, né? Aqui, ó. Fiz uma entrevista na segunda-feira com um futuro patrocinador, né? Ele falou assim, vou criar 2 podcasts, tudo da nossa área, tá? A gente tá fechando com uma jornalista. Eu falei, é arquiteto? Tem que ser arquiteto. Ou é especializada, pelo menos, em alguma coisa? É uma jornalista gostosa. Gente. Aí fica parecendo aquelas feiras que a gente vai, só tem homem e tudo stand, tem mulher de roupa colada, sabe? Então, mas... Só pra isso. É Não bonito. acrescenta. É bonito, é legal ver, mas não na acrescenta hora em que nada. eu falei, aí um dos diretores ficaram assim, ela falou, nossa, ela tem razão. Eu falei, óbvio. Arquiteto entende designer, entende engenheiro, entende as dores do cliente, porque é a nossa rotina. Senão a pessoa é só um orador, né? Igual a gente vai numa cerimônia, tem um orador ali, é só um orador aí, vai ler um roteiro. Você viu? Você tá aqui no podcast, você tá no grupo de network. Sim. Uma das marcas me chamou de relações públicas. Eu falei, posso ser? Mas é um baita papel, de responsabilidade, inclusive. Sim, mas não sou. Sou arquiteta. Posso atuar como? Exato. Sou arquiteta. Exato. Entendeu? Meu carro-chefe é o meu escritório. Saber conectar pessoas pode ser algo natural até pra você, ou que natural. você aprendeu, desenvolveu, tanto natural. faz. Mas assim, você usa isso a seu favor e você tá trazendo pessoas juntos. Nós que estamos juntos lá no grupo, Sim. estamos indo junto com você. E outra, É isso. ontem surgiu uma vaga, tem a Deia, que vai vir aqui. Ela trabalha com arquitetura para barcos e para evento. Que demais. Cara, essa Uma mulher eu área deve ser mandei... incrível. Não falou nada, adicionei ela nem tem tempo. Aí nisso, Deia, abriu uma vaga para o próximo evento. Sim. Você tem que falar já, porque eu tenho que mandar para a empresa.
Sá, tenho 10 ingressos num bruta de um evento. Você quer colocar no seu grupo? Claro! Sim. Quando que eu ia propor uma situação de convite para um coletivo, até me arrepia, que pode abrir oportunidades não só para mim, mas para vocês, para nós? Sim. Eu falei, pra já, vamos escrever aí, me conta. Imagina a gente lá nos iates, nos navios. Com certeza, já vou levar até um chapéu, assim. Então, pra mim é um mercado extremamente fechado. Com certeza. Conseguir acessar esse ambiente já é uma vitória. Porque hoje a gente não chega lá. Não. Então ter uma porta aberta, assim, é uma vitória e eu acho que a gente tem que celebrar isso também. Olhar e falar, poxa, a gente vai só ao evento. Não, não é só ao evento. Tô conhecendo coisas que eu não conheço hoje. Vendo coisas que eu não vejo. Que não é meu dia a dia. Isso abre, assim, a nossa visão de um jeito. Com certeza. E eu acredito muito que como arquitetos e profissionais que estão adiante de projetos novos... vou te falar que eu já tive essa arrogância de achar que eu criava coisas incríveis. Eu já fui um pouco também. Isso não quer dizer que eu acho que eu não crio nada que não é legal, muito pelo contrário. Eu sei que a minha criação vem de uma vivência, uma experiência, uma bagagem emocional da minha vida inteira, do que eu já vi, já li, já pesquisei, enfim, fui informado e tal. Porém, eu sei que essa nossa bagagem que vem, ela é uma bagagem que serve como instrumento. E aí, eu vou falar de uma coisa, a gente nem comentou sobre isso antes, mas vou jogar um ponto aqui. Manda bala. A linha tênue entre criatividade, plágio e inspiração. Arrasou, hein? Porque é o seguinte, pra mim essa linha que tá aqui, ó, dividida nessas duas réguas de madeira, que essa linha muito tênue o plágio usa a inspiração e fala, vou fazer igual porque é isso que funciona. A inspiração que utiliza aquilo consegue ler a informação que está por trás. Se eu olho o projeto de uma sala como essa, a televisão está aqui, ó, inclinada, é porque a expertise diz que não vai dar o reflexo das luzes que estão em cima da gente, as câmeras vão pegar direitinho. Então, assim, eu estou vendo como funciona uma sala de podcast, eu estou vendo os sinais, o que ela está me passando, eu saber fazer essa leitura. Se eu só copio seco e repito, é o copia e cola que daí vira o plágio. Então, essa linha tênue separa quem olha aquilo e replica, que é um carimbão, e quem olha aquela solução e fala, essa solução aqui não me atende, mas quando eu tiver um projeto assim, eu já vi como funciona. Eu sei como aplicar e eu vou adequar para a demanda que eu tenho. E eu acho que esse é um divisor de águas na nossa carreira. Quando a gente consegue olhar e falar, eu tenho uma bagagem técnica que serve de embasamento para o que eu vou criar. Isso não é plágio. Não. Agora, eu olhar e falar, vou fazer igual, vou fazer um comentário, vou tentar ser o mais ético possível. Vi recentemente um vídeo de um profissional da nossa área, não é da nossa região, é de uma outra região do Brasil, falando sobre o projeto de uma casa lindíssima, lindíssima casa. Te mando o link depois. Que foi construída e enquanto passava pela adega da casa, o profissional falou para o entrevistador assim, essa adega tá assim e eu tentei mudar de todas as formas, mas o cliente quis igual, tava no 3D e daí a gente fez assim. Na hora que eu olhei, eu parei, aí eu voltei a assistir de novo para ver se eu tinha entendido direito, se eu não me abstraí. E essa frase me pegou muito, assim, marcou muito, porque é o seguinte, se eu estou apresentando um 3D para o cliente, ele não é asterisco meramente ilustrativo, ele é como eu enxerguei a casa do cliente, seja uma adega, seja a casa inteira, seja a garagem, a fachada, o que for. Se eu apresentei para depois na hora de executar ou de orçar eu vou querer mudar, o meu projeto não foi feito, o meu trabalho não foi feito. A minha responsabilidade também é mostrar para o cliente, me colocar no lugar dos olhos dele, mostrar e falar, olha, a sua adega funciona assim. E ainda ele complementou a frase, que o projeto previa que ele gostaria de entrar na adega, mas não tinha espaço, daí ficou assim com a porta para fora mesmo, e você acessa do corredor. Então você também fez um projeto 3D que não condizia nem com a medida. Só que um profissional que tem, acho que a minha idade em experiência. Tá errado. E sabe qual, pra mim, o que tá mais errado? Não é nem ele ter falado essa frase que jogou contra ele. É ele não conseguir olhar e falar que aquele projeto maravilhoso vale a pena. Que o cliente investiu e ele tá lindo. E ele é foda por isso. Porque pra fazer um projeto daquele, a pessoa tem que ser boa no que ela tá fazendo.
E ao longo do vídeo tem várias pérolas como essa. Ah, eu quero ver. Eu vou te mandar. E, poxa, quantos profissionais da nossa área, ou quantas vezes a gente mesmo fez isso, jogou contra a gente? Simplesmente por escolher errado as palavras. Se podou. Olhou e falou assim, essa porta aqui da frente, eu peguei uma textura na internet, e aí quando eu falei pro cliente que eu ia desenhar a porta, ele falou, não, eu quero a porta assim. E ele declarou no vídeo que a porta é réplica de um prédio do Japão. Você entrou na a palavra adega, né? Uma das coisas que eu sou amante é a arte, que eu posto bastante, e vinho. Tem uma pessoa que eu entrevistei aqui que é a Paty. Eu brinco que ela é a Paty dos vinhos. Ela é gerente de operações da Via Vini. Olha que legal. É. E ela é minha amiga pessoal. Ah, quero conhecer. Conhecer com interesse. Não eu apresento. Vou lançar um negócio muito legal no nosso bacana, grupo. com certeza. Para nós e para eles que seguem a gente. E eu tava converso bastante com ela, né? Porque eu gosto de vinho do Velho Mundo. Ah, sim. Mas não me oponho. Não, acho que a gente tem Não me ótimas oponho, safras nacionais. Tem, gosto, mas os meus prediletos é Velho Mundo. Especificamente Paris, ali, França, Entendi. entendeu? E aí a gente estava conversando, porque eu já fiz projetos de adega Tá. com arte de escape. ADK, sim. Aham. E teve umas demandas que entraram que eu entro no detalhe com o cliente para ver qual tipo de vinho. E Porque- como ele consome, qual é o hábito, o que é tudo, né? Vinhos tem questões de posições, né? E temperaturas, Você tem que consegue ser fazer separado. ele perder toda a coleção dele. É. Se você não projetar direito. E aí eu vejo na internet, você falou isso, na hora me remeteu o seguinte, esse profissional não se aprofundou. Como que deve estar guardado? Sim. Será que essa estrutura está valendo a É pena? um embasamento técnico? É a minha preocupação. Entanto que às vezes eu separo do projeto, falou? Olha, eu acho que esses muito específicos precisam ser independentes. Sim. Eu sento porque a gente faz sob medida. Sim, claro. Puta, teve um apartamento que eu fiz um estudo que era o eixo, gente. O eixo do apartamento, coisa mais linda. O estudo não vingou porque o cliente acabou saindo de São Paulo, do Brasil. Mas... vamos falar de valor, mais de 200 mil. Mas era para guardar garrafas que eram muito mais. Aí eu falei, cara, você me traz uma história dessa aqui, que o pessoal coloca um bloco de qualquer jeito lá. Sim. E não sabe... Eu queria falar um termo, mas eu não posso. De qualquer jeito. E aí o cliente compra e é o que você falou. Valorização do projeto, né? Nós não somos replicadores. Nós temos o nosso valor. Você já se encontrou e eu também. Eu tô felizaça. Sim. Realizado. Eu tô. Realizado. Tô uma das reuniões que eu mais gosto. É vincular a arte dos meus clientes com a lindo. ambientação. Eu processo lindo. adoro. É Eu tô bonito, né? estudando. Eu tô fazendo curso de curadoria. Você não tá entendendo? Legal. Lindo. Não, eu tô abraçando, eu já tenho os meus artistas. Você não tá entendendo. Mas é uma coisa que é hobby. Não dá pra me trazer pra me trabalhar, né? Mas... Ai, me enriquece o bom gosto. Sim. E você tem esse mesmo... Tina, eu fico muito feliz de ter alguém aqui para compartilhar essas dores que às vezes eu não consigo nem escrever, nem comentar. E eu não consigo nem curtir esses vídeos. Não consigo, dá visualização. Sim. Mas E posso falar? Se eu não me engano, o vídeo está com mais de 15 mil visualizações. Agora, imagina 15 mil pessoas ouvindo ele falar que a pedra, ele colocou uma textura que é uma pedra que não existe. A porta ele copiou de um projeto do Japão e a adega não era para ser assim e tentou mudar e não deu certo. Tá, aí vamos lá. Gente. Eu tenho um colega que eu conheço há muitos anos. Ele até me segue aqui. Ele vai saber que é dele que eu tô falando. Ele trabalha num setor nada a ver. Tá bom. Ele não fez designer de interiores. Trabalha no setor nada a ver. Sim. E aí ele tem o escritório dele no Instagram. Não tem CNPJ. Mas ele vende o escritório dele. Ele assina como designer de interiores. Tá. Ele Até postou porque não é regulamentado, fica mais difícil, a gente sabe. Não, mas já tem um processo, né? Sim, mas ainda não está. Quando eu fiz, me venderam o que era, tá? Lá em 2006. Eu fiz também.
Enfim, a gente foi enganado, mas tudo bem. Faz parte. O conhecimento do curso de designer é diferente do que a gente aprende na faculdade. Muitos profissionais, eles absorvem conhecimento via a prática, na obra e trabalhando para escritórios, que também foi o nosso caso. Sim. Passei por um grande escritório renomado de São Paulo e alicerçado. Então, eu aprendi de tudo lá. Mas tem uma galera que não tem conhecimento. Aí é onde eu quero chegar. Subiu no Instagram dessa pessoa, que eu conheço há tantos anos. Na hora que subiu o projeto, eu falei, que pi é essa? Aí eu voltei. Comecei a olhar. Era uma réplica de... Primeira referência que você pega no Pinterest. Você lembra do nosso professor da FMU, Valdir Arruda? Sim. Professor de História da Arquitetura. Sim. Querido, adoro o Valdir, tenho um carinho enorme por ele. Uma vez ele usou uma frase numa aula que ele falou, projeto que só se baseia na referência, que você não mescla nada, não passa de um pastiche. E eu não consigo esquecer dessa palavra. Você falando aqui, eu tô ouvindo ele falando, não passa de um pastiche. E ele, né, é de uma outra era, tem uma elegância e tal, mas assim, um querido, né? E é viva a imagem do Valdir na aula falando isso. E às vezes eu olho, aí aparece ele aqui ó, na minha cabeça falando, não passa de um pastiche, mas não no alto da minha arrogância julgando o trabalho do outro, mas vendo que faltou ali coesão. Coesão, às vezes só falta coesão. Já vi projetos de banheiro lindíssimos, com 5 tipos de revestimento no mesmo banheiro. Difícil, mas já vi. Agora, o que mais tem, se a gente entrar no Pinterest, for no Google, banheiro com revestimento decorado, são 3 revestimentos muito iguais, não sei por que eles são diferentes entre si, se eles são muito iguais, eles poderiam ser o mesmo. Depois entra uma régua, depois entra... Concordo. E num ambiente de 2, 3 metros quadrados, vira uma confusão visual, uma poluição visual, e falta essa coesão. Então, aí eu volto e digo, o curso de designer de interiores é diferente do curso de arquitetura. Sim. Todo mundo que está entrando no designer de interiores como arquiteto, eu recomendo estudar. Eu tenho amigos próximos que estão trabalhando, eu falo, vai estudar. Às vezes pede uma consultoria minha, eu dou. Mas aquilo que eu vi no Instagram... Ai, gente, por isso que desvaloriza, não é populariza, desvaloriza a nossa classe. Porque aquilo, eu tenho vergonha até do render Mas daquele até projeto. quem não é da área e abre a imagem, copia, fica um resultado igual. Então, você, arquiteto, existiu para quê no processo? Então, o arquiteto ele não se preocupa só com o que o cliente precisa. No caso, era um ponto comercial. Ele se preocupa com fluxo, ele estudou isso. Cara, para mim fazer uma unidade hospitalar, eu sentava e ficava contando paciente. Mesmo que a unidade me passasse, eu ficava contando. A gente tinha a média de regional. Na época, por exemplo, Santos, um paciente chegava até 6 pessoas. Olha Aí só. a gente fechou uma média de 4 pessoas. Acompanhantes. Jundiaí também, 4. É o perfil da cidade, entendeu? né? É. E aí a gente trabalha... São Paulo deve ser muito menos. 2, chegou a ser 3, porque a gente ficava contando, cara. A gente entra na questão... Tem todo um fluxo. E aí você faz um projeto baseado em dados. Ele é muito mais rico. E ele não precisa ter o melhor acabamento disponível no mercado. Não. Ele precisa ser funcional para o que ele se propõe. Exatamente. Né? E até, como opinião, eu acredito muito que hoje a gente tem uma geração de profissionais que vem de uma vivência de ter talvez crescido em apartamento. E nem sempre apartamentos muito espaçosos, tá? Vamos pensar hoje como estão as plantas dos apartamentos. Um eixo, um bloco, que é o social. Cozinha, área de serviço, sala, varanda. É um quadrado, um retângulo. E do lado é um outro bloco de quartos, e aí você coloca 2, 3, 4. E 1 ou 2 banheiros, 3 banheiros, por aí vai. São 2 blocos, geralmente paralelos, ou fazendo um dente, assim, tipo um L, um canto, porque depende da planta de escada de incêndio, escadas de emergência e elevadores. Porém, se a gente pegar esse bloco, que são 2 blocos paralelos, eu hoje estou morando em um loteamento fechado,
que o imóvel não é meu, sou inquilino e tudo, mas me abriu os olhos para uma realidade que eu não tinha percebido. Todas as casas, fora a cara de clínica, que aí pra mim, né, foge do ideal, mas aí é uma opinião muito pessoal, deve ter quem goste, até porque tem tanta por aí. Todas as casas são casas térreas, a maioria das casas são térreas, terrenos de 250 metros, 10 por 25, não é pequeno. Que delícia. E as casas térreas são todas um volume social e um volume de quartos, íntimo. E as janelas dos quartos estão todas no recuo de 1 metro do muro virado pro lado. E aí vem outro vizinho, e aí você tá no seu quarto, você tá ouvindo o vizinho falar no quarto dele. Aí sobe um sobrado aqui do lado, você perdeu a insolação. Ah, mas os quartos estão face norte. Mas perdeu a insolação por conta da altura do vizinho. Você não se deu o trabalho de explorar, esmiuçar as possibilidades. Você simplesmente foi lá e foi copiando. Porque alguém fez uma planta assim, você viu que funcionou, aprovou na prefeitura, porque o funcionar é aprovar na prefeitura, né? É o cliente dar um ok e aprovar na prefeitura. Então, assim, aí os quartos que estão virados para o leste, só pegam um vento sudeste, são gelados, não pegam muito sol. E é planta de apartamento dentro de um terreno. Ai. Se a gente entrar nesse detalhe aqui, eu acho que a gente vai ficar 5 horas, porque o que acontece? Tem muita gente que não é nem formado, não tem nem curso de técnico de edificações, que fala que é cadista e faz essas plantas e vende para o mercado. Sim. Eu conheço várias famílias que vivem muito bem. E são todos iguais. Ah, sim, com certeza. E no interior, com esses loteamentos que vão abrindo, assim, mais afastados, é o que mais tem. É o que mais tem. E as casas com cara de clínica. Ai, gente. Me recordei da entrevista com Viana, que eu perguntei para ele o que ele via em relação à biblioteca, né, de criação. Ele falou pobre. Totalmente. Tá pobre. Totalmente. Sem referência. Sem embasamento. Sem. E teve uma situação que no meu Instagram particular, fechado, eu estava passando numa estrutura de um complexo de prédios e eu postei, nossa, tá parecendo, essa fachada parece um presídio, olha. Aí quem me chamou, uns 3 ou 4 que compraram. Que se sentiram chateados, né? Aí veio uma das pessoas que não sei como, que faz parte do projeto. Mas aí questionou, mas a gente se preocupou com a população que vai naquele complexo. Eu falei, tá, e com o urbano? E com o entorno? Que não conversa com ninguém? Eu prestei serviço por 4 ou 5 meses para uma grande incorporadora de imóveis de HMP ou HIS. Era um terreno, foi o projeto que eu olhei e falei, não é para mim. Não vou compactuar com isso. Era um terreno na região, na Grande São Paulo, região de Suzano e tudo. As curvas de nível eram no sentido leste-oeste, e o terreno ficava melhor e mais barato para eles construírem no sentido norte-sul. Eles teriam apartamentos extremamente quentes, apartamentos extremamente gelados, ao invés de seguir a curva de nível. E o projeto seguiu para aprovação e foi, né, ali eram 11 torres naquele carimbão ali, nesse sentido, porque é o que ia sair mais barato. Era uma movimentação de terra absurda, um desnível no terreno, que eles compram terrenos maiores, muito mais baratos, afastado, tá, um desnível do terreno assim, coisa de 27 metros de ponta a ponta, terreno de 11 mil metros quadrados, assim, um negócio absurdo, porque ia sair mais barato para eles fazerem fundação. E aí quando eu questionei para o meu contato dentro da construtora, da incorporadora, sobre questão de insolação, aí eu ouvi de que realmente quando se projeta HIS não se leva isso em consideração. E foi a partir daquele momento que eu decidi que eu ia encerrar o contrato. Eu abri o meu CNPJ, eu me tornei uma pessoa jurídica para prestar serviço para eles, porque era uma demanda. E aí eu olhei e eu falei, eu não vou compactuar com isso, porque eu sei que tem muita gente precisando morar, tem déficit habitacional e tudo, mas eu acho que dá para fazer melhor. E ali foi um divisor de água também. 2018. Aquele período foi um período... Deve ter sido ano 9, vai saber, né? De final do ciclo, né? Eu tô triste. Tá chegando ao final. Nem fala. Nem percebi. Rapidíssimo. A gente passou já. Já passou. Cara, tô muito grata por bate-papo delicioso. Agregar tanto conteúdo. Me deu vários insights aqui de criar algumas coisas com ele, mas calma. De coração, fala para eles alguma coisa
Uma referência, uma indicação para a plateia. Eu acredito que a gente tem que se dar o benefício da dúvida. Nem sempre a nossa primeira criação que está mais bonita é a melhor. Gente, cara objetivo. Bom, vai estar todos os canais dele aqui embaixo. E é isso, galera. Vamos mandar beijo pro povo? Beijo. Obrigado, tchau, gente. até a Obrigado, próxima. Sabrina. Eu quero vir de novo, hein? Eu amei. Nossa, foi fantástico.